Boa tarde a todos. Havido do número legal, declaro aberta a 28ª sessão ordinária da primeira Câmara desse Tribunal. Cumprimentos senhores conselheiros, senhores procuradores e demais pessoas presentes na sessão. Sobre a mesa, a ata da 27ª sessão ordinária, submeto a aprovação nessa oportunidade. Não havendo qualquer objeção, dou por aprovada e colherei a assinatura oportunamente. Ofereço a palavra aos senhores conselheiros que querem fazer uso dela. Não havendo, antes de iniciar a hora do dia, eu indago a ilustre do Ministério Público, Dr. Rael Baldo, se deseja sustentação oral algum item da pauta. Boa tarde a outros conselheiros desta colenda Câmara, demais presentes. O Ministério Público não tem interesse. Muito obrigado. Obrigado. Sessão estadual. Item 1. Temos de recebimento provisório definitivo, bem como o tema de encerramento do contrato entre o DR e a empresa Marcos Santos Engenharia Sociedade Anônima. Também exame e denúncia do senhor Sebastião Gonçalves de Souza, munícipe de Presidente Prudente, que encaminhou referente a eventual irregularidade na execução contratual. A assessoria técnica entendeu procedente a denúncia, bem como regulares os termos de apreciação, no que foi acompanhado por sua chefia e douta Procuradoria da Fazenda Estadual. Preliminarmente, em relação à denúncia, verifica que a origem juntou documentação que comprovou que houve a subcontratação parcial da execução da obra, nos exatos termos do regulamento de licitação da autarquia, via de consequência, conforme cláusula contratual. No que se refere ao tema de reconhecimento provisório definitivo, bem como o tema de encerramento contratual, os procedimentos adotados pelo DR atenderam normas legais. Portanto, eu voto pela improcedência da denúncia, bem como pelo conhecimento do tema de recebimento provisório definitivo e de encerramento do contrato. É o voto que está em discussão. Não havendo discussão e votação, aprovado. Item 2, o contrato celebrado entre a CESP e a empresa Viação Cleves Limitada, também exames de termos aditivos. A assessoria técnica opinou pela regularidade da matéria, assim também entendeu a chefia. Analisando os autos, verifico que o processamento do certame e atos decorrentes não violaram os preceitos da Lei 8666 de 93 e 10.520 de 2002, tampouco a jurisprudência da Igreja Corte. Diante disso, voto pela regularidade do pregão eletrônico decorrente do contrato e positiva apreciação. Em discussão, em votação, aprovado. Agora, com a anuência dos senhores conselheiros, eu vou relatar os itens 3 a 12 da pauta. Com concordância, então vou relatar. Sendo que os itens 8 a 10 eu retiro de pauta com retorno ao gabinete. O item 3 a 5, convênio e tema aditivo entre o Centro Estadual Paula Souza e Fundap, que é Fundação de Desenvolvimento Administrativo. O itens 6 e 7, termo de convênio e termos aditivos entre a Fundação de Desenvolvimento Administrativo, a Fundap, e a Rede de Informação Tecnológica Latino-Americana, RITLA. O 8 a 10 retirei. O item 11 é prestação de contas e convênio de Secretaria de Estado de Educação e a Prefeitura Municipal de Pirassununga. E o item 12 é prestação de contas originária de convênio de repasse entre a Secretaria de Estado de Educação e a Prefeitura Municipal de Pirassununga. Os pressupostos legais foram atendidos e, com as recomendações apresentadas a cada caso do modo individualizado, eu voto pela regularidade dos itens de exame. Em discussão, em votação, aprovado. O item 13 é um recurso ordinário interposto pela Fundação Sabesp de Seguridade Social, Sabesprev, em face de sentença que julgou irregular admissões do pessoal. O item já constou da pauta em 4/8, ocasião que foi proferida a sustentação oral. A assessoria técnica da TJ, Procuradoria da Fazenda Estadual, opinaram pelo não provimento de recurso. Por outro lado, a STG posiciona-se pelo provimento. Preenchidos os requisitos, voto pelo conhecimento de recurso ordinário. Em discussão e votação, conhecido. No mérito, entendo que remanescem as ineducações que fundamentaram a reprovação dos atos de admissões apreciados. Isso é, não houve regular processo seletivo. As razões apresentadas pela douta defesa não foram suficientes para modificar a decisão. Diante disso, eu voto pelo não provimento de recurso ordinário e mantenho a decisão recorrida. Em discussão, em votação, aprovado. Com a palavra, elemento conselheiro Edgar Camargo Rodrigues.
Eminente presidente, senhor conselheiro Renato Martins Costa, senhora procuradora Cristina Cavezali, doutor Rafael Baldo, doutor Sérgio Rossi, a todos os presentes, meus cumprimentos. Eu acredito, senhor presidente, que podemos examinar em conjunto os itens 14 a 19. São todos termos contratuais de interesse de unidades do Estado e suas características estão descritas tanto no relatório quanto nos votos que já antecipei a vossas excelências, e a proposta finaliza pela proclamação de regularidade dos feitos aqui examinados. Em discussão? Em votação? Aprovado. O item 20 é um convênio da FDE com a Associação Unificada Paulista de Ensino Renovado Objetivo para formalizar o Bolsa Universidade por meio da concessão de bolsas de estudos a alunos egressos do ensino médio da rede pública do Estado, contribuindo para a realização do programa Escola da Família. Relatório já antecipado, esse programa Escola da Família tem por intuito a abertura de estabelecimentos de ensino da rede estadual aos finais de semana para a realização de atividades direcionadas à comunidade e orientadas por estudantes universitários, que, em contrapartida, se beneficiam da gratuidade em seus cursos, 50% custeado pelo governo do Estado. O valor hoje é limitado a R$ 500. O restante pela instituição de ensino. Para operacionalizar esse programa, a FDE firma convênios com faculdades do Estado e se utiliza de um plano de trabalho padronizado em todos os convênios. Entre outros elementos, esse plano alberga requisitos relativos à participação, carga horária, atribuições do educador, a meta e cronograma de desembolso. Decisões desta Corte têm aprovado esses procedimentos. Em decisões, aliás, mencionam expressamente a questão do plano de trabalho padronizado. Eu cito TCs 13295/2010 e 9784 de 2010. E transcrevo no voto as principais abordagens dessas decisões. Vou acompanhar o entendimento do tribunal, não vejo razão para condenar o convênio, meu voto é pela regularidade. Em discussão, em votação, aprovado. Com a palavra, o eminente conselheiro Renato Martins Costa. Boa tarde, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, o eminente conselheiro Edgar Camargo Rodrigues, os eminentes procuradores, doutor Rafael Baldo, doutora Cristina Cavezali, nosso secretário-diretor-geral, todos que nos honram com suas presenças. Eu vou pedir, senhor presidente, para, com relatórios e votos individualizados, apresentar a Vossas Excelências os itens 21 a 26. Convênio da Secretaria da Saúde com a Prefeitura de Piracicaba, concorrência e contrato de responsabilidade da Sabesp, prestação de contas de recursos repassados pela CDHU à Prefeitura de Mineiros do Tietê, prestação de contas de recursos repassados pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia à Agência Paulista Invest São Paulo, prestação de contas de recursos repassados também pela Secretaria de Educação à Associação Brasileira de Assistência e Desenvolvimento Social e, por fim, prestação de contas de recursos repassados pela Secretaria da Cultura à Fundação Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. Em todos esses processos, a instrução ao seu final foi convergente no sentido da regularidade, os meus votos acompanham. Em discussão, em votação, aprovados os votos. Vamos iniciar a sessão municipal. Agradeço ao eminente procurador de Estado, doutora Cláudia Cavezali. Desculpa, Cristina Cavezali. Item 27. Contrato da Prefeitura de São Caetano do Sul e a empresa Santa Amália Saúde. A assessoria técnica opinou pela irregularidade da matéria, chefeira TJ, STG, pela irregularidade da contratação. A instrução evidencia a falha no orçamento básico quanto a uma pesquisa de preço consistente utilizada na origem. Tal fato é agravado com a participação de uma única licitante oferecendo a proposta. Diante disso, o voto é pela irregularidade da licitação do contrato e voto ainda a aplicação de multa aos responsáveis, hora fixada de 200 UFES para cada um. Requeiro, outro sim, que cópia do presente decisão seja encaminhado ao Ministério Público Estadual para as providências cabíveis. Em discussão, em votação, aprovado. Agora,
senhores conselheiros, peço permissão, Vossa Excelência, para relatar os itens 28 a 30 da pauta. Aqui, concorrência e ajustes celebrados ainda da Prefeitura de Mococa e a Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Mococa. A Secretaria de Diretoria-Geral, após a análise, opinou pela irregularidade dos contratos. Entendo que fez bem a Secretaria de Diretoria-Geral, porque aqui não se aplica a relação como estabelecida da Prefeitura de Mococa e a Irmandade Santa Casa de Mococa às regras do contrato administrativo, já que não se trata de compra de serviço médico, mas aqui houve a formação de um vínculo de cooperação. Logo, eventual formação de vínculos de referidas entidades de administração deve ocorrer por meio de convênio de contrato de gestão, termo de parceria ou instrumento análogo, e não por contrato administrativo. Diante disso, pela irregularidade da concorrência do contrato e pagamento de multa equivalente a 160 FESPs ao responsável. Requeiro outro sim que cópia seja encaminhada ao Ministério Público Estadual. Em discussão, em votação, aprovado. O item 31, retiro de pauta, o retorno ao gabinete, porque chegaram memoriais. 32, inexigibilidade de licitação, amparada no artigo 25.3 da Lei Federal 866/93, e decorrente de ordem de serviço emitida pela Prefeitura de Louveira, em nome da empresa Criativa Produções Limitada. Tratando-se de contratação direta, é preciso que a administração bem fundamente a sua motivação. No caso do exame, entendo que as justificativas apontadas pela municipalidade não foram suficientes para comprovar a exclusividade da empresa contratada. Agrava ainda a situação a ausência de demonstração de que o preço contratado está compatível com os praticados no mercado. Voto, portanto, pela irregularidade da licitação e da decorrente ordem de serviço. Em discussão, em votação, aprovado. 33, termo de prorrogação de contrato de Prefeitura de Tapicerica da Serra, empresa Unileste Engenharia Limitada. Conforme relatório e voto já disponibilizado a Vossas Excelências, esta Corte julgou definitivamente irregular o contrato originário. Logo, os atos subsequentes e acessórios estão automaticamente comprometidos. Diante disso, pela irregularidade do aditamento em exame. Em discussão, em votação, aprovado. Convênio, o item 34, entre a Prefeitura de Porto Feliz e a Irmandade de Santa Casa de Misericórdia de Porto Feliz. Registro, a princípio, que a Santa Casa de Misericórdia, única instituição em espécie na localidade, encontra-se sob intervenção do município desde 2007 e, por esse motivo, em consonância com a justificativa apresentada pela Prefeitura, julgo sanados os desacertos apontados para a fiscalização. Com as recomendações apresentadas e votos finalizados, eu voto pela regularidade do convênio e exame. Em discussão, em votação, aprovado. Vou relatar agora, com a anuência de Vossas Excelências, os itens 35 a 38 da pauta em conjunto. São prestações de conta de repasses públicos. 35, da Prefeitura de Porto Feliz, a Santa Casa de Porto Feliz. 36, Prefeitura de Campinas e o projeto Gente Nova. 37, Prefeitura de Taboão da Serra, entidade Caritas Santa Terezinha. E 38, Prefeitura de Jundiaí e a Associação Fundo de Incentivo à Psicofarmacologia. Tendo disponibilizado votos previamente a Vossas Excelências, entendo que os pressupostos legais foram atendidos, diante disso, pela regularidade do exame, dos itens em exame. Em discussão, em votação, aprovado. O item 39, retiro de pauta com retorno ao gabinete. Assim também, os itens 40, 41, 42, retiro de pauta com reclusão automática. Portanto, o item 39, retiro de pauta com retorno ao gabinete. E os itens 40 e 42, retiro de pauta também com reclusão automática. Agora, o item 43, Prefeitura de Taquarivaí, prestação de contas de convênio de repasse 2002 da Prefeitura de Taquarivaí, a Associação Acorda Brasil Taquarivaí. A instrução revelou diversas falhas que impedem a aprovação da matéria.
Confirmou-se que a Prefeitura de Taquarivaí firmou convênio com a Associação Acorda Brasil de Taquarivaí para que a entidade executasse serviços inerentes à ação de serviço do Programa de Saúde da Família, que são atividades típicas de governo. Os documentos integrantes da prestação de contas evidenciam que a integralidade do recurso foi utilizada para pagamento de salários e encargos. Além disso, houve a indevida cobrança de taxa de administração, conforme consta dos autos. Pela irregularidade da prestação de contas, voto ainda pela aplicação de multa responsável no valor de 200 UFESPs, bem como condena a Associação Acorda Brasil de Taquarivaí a devolver aos cofres públicos municipais a importância de R$ 27.392,02, devidamente atualizado, e, uma vez transitado em julgado, requer que seja expedido ofício do Ministério Público do Estado de São Paulo. Em discussão, em votação, aprovado. Itens 44 e 45 da pauta, senhores conselheiros, tratam-se de contas anuais das câmaras de Descalvado e Juquiá, de 2013. Já disponibilizei o voto a Vossas Excelências, e os pressupostos legais foram atendidos. Voto pela regularidade das contas de exame, com as recomendações apresentadas individualizadas. É o voto em discussão. Não em discussão, em votação. Aprovada. Agora, com a permissão de Vossas Excelências, relataria os itens 46 a 48 da pauta. Trata-se de contas anuais da Prefeitura de Brotas, Penápolis e Luisiânia, todas 2013. Já disponibilizei os votos a Vossas Excelências e, atendidos os limites constitucionais e pressupostos legais, eu voto pela emissão de parecer favorável às contas em exame. Em discussão, em votação, aprovado. Item 49, Prefeitura de Cananéia, 2013. Há várias falhas. Dentre elas, conforme ficou disponibilizado, destaca-se a aplicação insuficiente dos recursos do Fundeb, 93,97, bem como a falta de recolhimento do INSS das contribuições previdenciárias. Nesse caso, o voto é pela emissão de parecer desfavorável com os demais elementos apresentados e voto disponibilizado previamente a Vossas Excelências. Em discussão, em votação, aprovado. O item 40 são embargo de declaração do Instituto Paradigma. O item 50, desculpa, Paradigma, em fase de decisão que julgou irregular a prestação de contas e reparo da Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo. Em preliminar, com os embargos de declaração opostos. Em discussão, em votação, conhecido. No mérito, a teor do disposto no artigo 49, inciso 1º do Regimento Interno desse Tribunal de Contas, compete ao relator do feito presidir a instrução dos feitos que lhes são distribuídos, podendo, a seu prudente critério, determinar o pronunciamento das áreas técnicas, sem se vincular às opiniões externadas. E, na hipótese, como for propiciar a toda a oportunidade de defesa, e o processo de reunir elementos necessários para a convicção do julgador, revelou-se absolutamente necessário o encaminhamento das dependências técnicas. Mas o processo em apreço padece do vício de nulidade suscitado pelo douto Ministério Público de Contas, pois não restou observada a regra do artigo 69, inciso 2 do regime interno desse tribunal. É que, de fato, após o ingresso da justificativa da origem, os autos foram levados a julgamento, sem retornar àquele órgão ministerial para questionar os elementos então acrescidos. Desse modo, exclusivamente por esse fato, eu reconheço a ocorrência de nulidade processual, motivo pelo qual o voto não se desconstituir de São Decreto Primeira Câmara, para que se cumpra a regra regimental citada. Em discussão, em votação, aprovado. 51, recurso interposto, face a decisão de regularidade da prestação de contas do recurso repassado, a sociedade amigo bairro Maré Mansa, prefeitura de Guarujá. O senhor assessor-chefe colocou-se de acordo com a manifestação da assessoria e concluiu pelo conhecimento e provimento do recurso. Satisfeitos os demais pressupostos, com este recurso, conhecido. Quanto ao mérito, entendo que os argumentos trazidos podem ser aceitos. Observe que a sentença de plano reconheceu que a transferência de recursos para a entidade beneficiária representou vantagem econômica para o concessor. Observe mais ainda que o responsável elidiu as falhas anunciadas por ocasião da respeitável decisão. Diante do exposto, meu voto dá provimento ao recurso ordinário. Em discussão, em votação, aprovado. 52 é um recurso ordinário interposto por Fernando Nasser Ferreira, então prefeito de Auriflama, que não se conforma com a sentença que julgou em lugar das admissões de pessoal.
Ministério Público de Contas, Secretaria de Diretor-Geral, opinaram pelo provimento do apelo. Satisfeito o pressuposto da necessidade, voto pelo conhecimento do recurso. No mérito, entendo que não procedem as razões recursais, pois desde que aderiu o Programa Escola da Família, do governo estadual, por meio da Lei Municipal 1559 de 2006, a Prefeitura de Oriflama vem contratando educadores profissionais por tempo determinado, conforme registrado na decisão recorrida. Aliás, até hoje o Executivo admite esses profissionais de forma temporária, apesar das diretrizes e procedimentos do programa e dos vários alertas para esse tribunal. Voto, portanto, pelo não provimento de recurso ordinário e manter a decisão recorrida. Em discussão, em votação, aprovado. 53 é o recurso ordinário pelo município de Santa Cruz das Palmeiras, em fase de sentença de irregular de admissão do pessoal por prazo determinado em 2008. Ministério Público de Contas e Secretaria de Diretor-Geral convergiram no sentido de não provimento do apelo. Os pressupostos estão presentes, portanto, conheço o recurso ordinário. Em discussão e votação, conhecido. No mérito, eu entendo que procede as razões recursais. De fato, o recorrente justificou cada uma das admissões temporárias efetuadas mediante portaria, nos termos do artigo 37 e 9 da Constituição Federal. Diante disso, eu dou provimento ao recurso. Em discussão, em votação, aprovado. 53, recurso ordinário interposto pela Prefeitura de Uchoa, em fase de sentença com irregular de admissões de pessoal. Ministério Público de Contas, Secretaria de Diretor-Geral, opinaram pelo conhecimento e não provendo do recurso. Em preliminar, os pressupostos estão presentes, portanto, eu conheço do recurso. Em discussão, em votação, conhecido. No mérito, o inciso 9 do artigo 37 da Constituição Federal, só autoriza a contratação por tempo determinado quando verificado um acontecimento pontual, extraordinário e transitório, alheio à vontade do administrador, e que venha, por isso, exigir medidas paliativas para que não ocorra prejuízo à coletividade. No caso, observe que a Prefeitura de Uchoa vem efetuando contratações temporárias para as mesmas funções de forma reiterada, apenas prolongando a situação de nítido desfalque da estrutura funcional. Diante disso, e por mais constando nos autos, eu não dou provimento de recurso ordinário e mantenho a decisão recorrida. Em discussão, em votação, aprovado. 55, recurso ordinário interposto José Garcia da Costa, contra sentença de irregular, prestação de contas e recursos repassados. Preenchidos os requisitos, voto pelo conhecimento de recurso ordinário. Em discussão, em votação, conhecido. No mérito, considero insubsistentes as razões ofertadas, porquanto desprovido de documentação hábil ao comprová-las, ou justificativas que pudessem regularizar ou sanar as irregularidades. A origem repisa argumentos já analisado na sentença quo. Voto pelo não provimento do recurso. Mantenho a decisão. Em discussão, em votação, aprovado. 56, recurso ordinário contra sentença irregular, tomada de preço, contrato celebrado, prefeitura de Amparo. E CITRAN, é sinalização do trânsito industrial. A Secretaria de Diretoria-Geral manifestou-se pelo não provimento do recurso ordinário. Preenchido os requisitos, voto pelo conhecimento do recurso ordinário. Em discussão e votação, conhecido. No mérito, permanece as impropriedades que fundamentaram a sentença. Por exemplo, não houve demonstração da compatibilidade dos preços ajustados com praticados no mercado, entre outros. Diante disso, pelo não provimento do recurso. Em discussão, em votação, aprovado. Agora, o item 57 é o recurso ordinário do senhor Claudemir Aparecido Marques Francisco, então secretário de Americana, que não se conforma com a sentença que aplicou multa de 100 UFESPs, ante descumprimento das deliberações desse tribunal. Preenchidos os requisitos, voto pelo conhecimento do recurso ordinário. Em discussão e votação, conhecido. No mérito, nada de novo veio aos autos que pudesse alterar a conclusão anterior. Observa-se que não for apurada a responsabilidade de quem deu causa à irregularidade que motivaram a decisão motivada por essa Corte, já transitado e julgado. Nessa conformidade, compartilho manifestações de assessoria técnica de sua chefia e da Secretaria de Diretoria-Geral. Voto, portanto, pelo não provimento do recurso ordinário. Em discussão, em votação, aprovado. 58, recurso ordinário interposto pela Prefeitura de Ubatuba, por Eduardo de Souza César, ex-prefeito daquele município, em face da sentença que julgou irregular a tomada de preço, contrato administrativo celebrado da Prefeitura Municipal de Ubatuba e a empresa Gama Construções Civis, Engenharia, Incorporadora e Comércio Limitada. SDG manifesta pelo não provimento do recurso interposto. Em primeiro, conhecimento do recurso. Em discussão e votação, conhecido. No mérito, nada de novo foi trazido aos autos que pudesse alterar a conclusão anterior.
permanecem as mesmas falhas, entre outras, quanto à visita técnica e a falta de comprovação de economicidade. Voto pelo não provimento do recurso ordinário. Em discussão, em votação, aprovado. Agora, item 59, recurso ordinário interposto por Antônio Gomes Barbosa, ex-prefeito de Valparaíso, em face de sentença que julgou irregulares a convite e contrato firmado de Prefeitura de Valparaíso, a empresa Full Market Pesquisas Sociedade Civil. A Assessoria Técnica Jurídica manifestou pelo conhecimento e não provimento do apelo. Em primeiro, conhecido o recurso. Em discussão, em votação, conhecido. No mérito, entendo que as razões recursais não merecem prosperar. Assim, não há elementos fáticos e ou documentos comprobatórios que pudessem afastar as irregularidades já suscitadas nos autos e que, objetivamente, houve violação do regulamento previsto na Lei 8666 para a contratação e apreço. Diante do exposto, pelo não provimento de recurso ordinário. Em discussão, em votação, aprovado. Passa a palavra ao relator conselheiro Edgar Camargo Rodrigues. Senhor presidente, o item 60 cuida de uma representação de Paulo Fernando Serrano, Cata Preta, e outros, são prefeitos de Atibaia, representam esse tribunal, apontando que, a ver de suas excelências, seriam irregularidades na contratação nas bandas Pisada Boa e Miami, uma festa, lá, a 7ª festa nordestina, que ocorreu em agosto de 2013. Mas os argumentos dos edis não sensibilizaram a instrução, foram todos pelo arquivamento da representação. A Assessoria Técnico-Jurídica, a Chefia da TJ e o Ministério Público de Contas. E acompanham as manifestações técnicas, considero improcedente a representação. Em discussão, em votação, aprovado. Contrato da Prefeitura de Santana de Parnaíba com Médico e Cirurgia Cajamar Limitada, já antecipada a Vossas Excelências, relatório e voto, que conclui pela regularidade do primeiro, segundo e terceiro termos aditivos ao contrato 12/2006 entre a Prefeitura de Cajamar e a Santana de Parnaíba. Em discussão, em votação, aprovado. Prefeitura Municipal de Pontal contrata Pasquini Eventos, com inexigibilidade de licitação para apresentação de uma artista famosa, quem é aqui? A Ivete Sangalo. E a instrução é favorável, assessoria técnico-jurídica e chefia do órgão, a matéria de ser considerada em boa ordem e sem embargo de recomendações no sentido de fiel observância da legislação incidente. Aqui contratou-se a doutora Ivete Sangalo por um representante que se dizia exclusivo para aquela determinada data. Mas eu considero que esse assunto é um pouco antigo, foi extraído de uma apreciação de contas de 2007, e naquela época nossa jurisprudência também era vacilante no tratamento dessa questão. Eu não vejo grande prejuízo, parece que o preço estaria adequado, e eu vou acompanhar a instrução. Declaro regulares o ato de inexigibilidade de licitação, correlato ao instrumento de contrato. Em discussão, com a palavra o conselheiro Renato Martins Costa. Claro que eu vou acompanhar a conclusão do conselheiro Edgar Camargo Rodrigues, que propõe, no mérito, a aprovação. Eu só, realmente, isso não nos cabe, realmente não nos cabe aferir, cabe à sociedade de Pontal discriminar a opção do seu administrador. Mas gastar, em 2007, R$345 mil em Pontal para o show da doutora Ivete Sangalo é realmente... apreciação jurídica dos titãs tem que ser invocada, né? A gente não quer só comida, quer comida, diversão e arte, mas Pontal talvez tenha exagerado um pouco, mas eu acompanho, Vossa Excelência. Como diz Vossa Excelência, é muito difícil para o Tribunal de Contas, não só a abordagem, como também uma decisão que levasse em conta isso aí. Mas, como diz Vossa Excelência, o povo de Pontal se ficou feliz e acreditou que aquilo era módico até para as suas necessidades culturais, tudo bem. Eles elegeram o prefeito, saberão julgar os atos de Sua Excelência com ou sem a Ivete Sangalo. Eu faço votos que sejam felizes. Eu vou acompanhar
o voto do eminente relator Edgar Camargo Rodrigues e as moderações do conselheiro Ronaldo Patrício Costa, mas também me associando à preocupação. Quer dizer, é evidente que esse momento que houve o show da Ivete Sangalo, para hoje, muita coisa mudou. Inclusive, nosso entendimento em vários momentos. Então, eu acompanho o conselheiro Edgar, acho que realmente a população de Pontal deve prestar atenção, até porque, analisando a história de Pontal, a história administrativa, muitos problemas ocorreram a partir daí, enfim, interferência do Ministério Público, do próprio Tribunal de Contas orientando, mas, nesse caso, conforme bem assegurou o relator, quer dizer, houve irregularidade na contratação, o tribunal tinha uma discussão, não tinha uma discussão acumulada sobre isso, então acompanho com essas ponderações. Em discussão, em votação, aprovado. Item 63 são aditivos a instrumento contratual já avaliado e considerado irregular, portanto, contaminados pela assessoriedade. São irregulares também. Em discussão, em votação, aprovado. 64, Prefeitura de Castilho contrata expoente soluções comerciais e educacionais limitada. É injustificada a ausência do certame nesse particular, senhor presidente. Sob ótica alguma, essa matéria entendo merecer aprovação. Tratasse apenas de padronização de materiais e produtos, valeria dizer que, muito além da edição de normativo específico, seria de rigor ao tempo certo a confecção de estudos aptos à demonstração inequívoca das vantagens técnicas e econômicas incidentes. Aliás, não apenas isso, porque, após identificar solução única, cumpriria verificar com igual cautela o atendimento exclusivo por certa e determinada marca. Na hipótese, nada além do decreto municipal, editado há anos, foi oferecido para amparar a inexigibilidade de que lançou mão a Prefeitura em 2012. Tudo a despeito da dinâmica que envolve a criação e expansão das metodologias educacionais. Como salientou o órgão instrutivo, de que produtos da espécie têm o conteúdo obrigatoriamente padronizado, de modo a atenderem critérios mínimos estabelecidos pelo Ministério da Educação. A propósito, se a inexigibilidade de 2012 se amparou em decreto de 2005, de estranhar até por incongruente, tenha a administração realizado em 2010 um certame para aquisição de materiais didáticos já padronizados para a marca expoente, cuja empresa homônica é a única fornecedora. De toda sorte, enquanto procedimentos estanques e que não se confundem, incabível a pretensão de ver este tratado como prorrogação de ajuste anterior precedido de licitação e que, diga-se, nem mereceu análise desta Corte, porque não foi sequer localizado no sistema. E mais, para o qual não é dado saber sequer em que condições teria sido celebrado. Aqui, aliás, a contribuir com o juízo de condenação, a ausência de prova de que os preços estariam de acordo com o mercado. O aditivo, enquanto acessório, segue o principal. Voto pela irregularidade. E multa. Em discussão, em votação, aprovado. Convênio da Prefeitura de Osasco com associação Mais Diferenças. A instrução é favorável, mas eu me permito divergir diante até de precedentes dessa própria casa, em que pese as manifestações aqui expendidas pela instrução. A Prefeitura de Osasco, pelo que se pode notar, reiteradamente tem se utilizado desse tipo de instrumento, convênio, para a realização de parcerias com entidades privadas, mesmo quando qualificadas como OCIP, como é o caso desta associação Mais Diferenças. Ela está qualificada como OCIP, mas é sempre contratada por convênio. Matéria semelhante foi recentemente apreciada no TC 14.714, e esta Câmara decidiu, em agosto de 2013, voto do conselheiro Dimas Ramalho, pela irregularidade do convênio 26 de 11/07, firmado entre o mesmo município e a empreendedores e defensores do meio ambiente e cidadania, tendo por objeto o desenvolvimento de atividades esportivas para crianças e adolescentes. A questão voltou a ser minuciosamente avaliada em sede de recurso, sessão do Tribunal Pleno, voto condutor do eminente conselheiro Sidney Beraldo, e negativa de provimento ao recurso então interposto. Eu transcrevo aqui os principais aspectos da decisão plenária
para propor que devemos acompanhar este entendimento aqui. Não é irrelevante, não se trata apenas de um rótulo, se é convênio ou termo de parceria. As diferenças são fundamentais, o tratamento jurídico é fundamental, as condições de contratação são diferentes. O convênio você faz com quem quiser, você não precisa fazer um concurso de projetos, você não precisa fazer concorrência, não precisa fazer nada. Então, o convênio elimina uma série de circunstâncias que cercam esses termos de parceria com as OCIPs. Esta entidade é OCIP, mas foi contratada por convênio. Eu não acredito que essa seja a forma mais ortodoxa de operar o objeto que o município persegue. Eu contraria a instrução, voto pela irregularidade. Em discussão, em votação, aprovado. Prefeitura de Ituverava, serviços de obras sociais, SOS, apesar do esforço de argumentação, a defesa não afasta o caráter instrumental para contratar funcionários do convênio, que é uma mera terceirização de mão de obra de agentes comunitários de saúde. Acresço que os interessados não se animaram a defender os demais apontamentos, especialmente a ausência de cláusulas essenciais, como o valor do ajuste, condições de repasse, metas, etc., etc. Voto pela irregularidade, com multa. Em discussão, em votação, aprovado. Contas da Câmara Municipal de Uchoa, exercício 2013, e da Câmara, só de Uchoa, 2013. A proposta é pela regularidade das contas, com as recomendações e ressalvas de estilo. Em discussão, em votação, aprovado. Câmara de Cardoso, exercício 2014. O Ministério Público é pela irregularidade. Eu vou acompanhar o MP. A jurisprudência deste egrégio tribunal, como bem aponta o parquê, trata o desrespeito aos limites de gasto da Câmara Municipal previsto na Constituição Federal como irregularidade grave e insanável, ensejando por si só o julgamento irregular das contas do gestor. Então, pela irregularidade. Em discussão, em votação, aprovado. Eu peço a retirada do item 69, voltando ao gabinete. É regimental. Do 70 também, volta ao gabinete. É regimental. Voltando ao gabinete. Relato 71, contas do prefeito de Jales. O Ministério Público é pela desaprovação, um déficit orçamentário de 4,49%, um financeiro de 735 mil, excessiva autorização para abertura de créditos adicionais. A proposta de emissão parecer favorável. As alterações do orçamento no primeiro ano de gestão, da ordem de 53,25% da despesa inicial, não inquinaram os demonstrativos, uma vez registrado decréscimo do déficit de execução orçamentária, que no período alcançou 4,49%. Anteriormente era bem maior, parcialmente aqui amparado pelo superávit do antecedente exercício. A tal deficiência decai para 3,38, patamar tolerado por esse tribunal. Da mesma forma, o déficit financeiro observado corresponde a 13 dias da arrecadação municipal. Não tem força para comprometer todo o orçamento. Houve uma retração do endividamento de longo prazo, bem como evolução positiva dos resultados econômicos e patrimonial quando contejados com o antecedente período. Também expressivo investimento da receita corrente líquida da ordem de 33,96%. O voto é pelo parecer favorável. Em discussão, em votação, aprovado. Prefeitura de União Paulista, de 2013, a proposta de voto vai acompanhar a instrução, assessoria técnica, chefia e Ministério Público pela emissão de parecer desfavorável diante do insuficiente pagamento de precatórios. O município pagou 62 mil, montante inferior em 79 mil ao que deveria ser quitado no exercício examinado de acordo com a Constituição. Parecer contrário. Em discussão, em votação, aprovado. Também contrário, parecer das contas do prefeito de Iguape relativas a 2013, insuficiente pagamento de precatórios, os desacertos verificados nos itens resultado de execução orçamentária, resultado financeiro e econômico, saldo patrimonial e dívidas de curto e longo prazo também contribuem para a rejeição das contas. A TJ, Ministério Público e SDG, todos pela emissão de parecer desfavorável. Quem sou eu para contrariá-los? Acompanho. Em discussão, em votação, aprovado. Recurso ordinário da Prefeitura Municipal de Itu, Herculano Castilho Passos Júnior, prefeito à época, em contrato com a Proeng. O que aconteceu aqui? Assim, é um contrato de 2005,
que, a meu ver, merece ser considerado regular agora, pelo provimento do recurso. Nenhuma objeção à modalidade adotada, convite, uma vez que os serviços licitados pertencem, de fato, ao ramo de engenharia. É a conclusão que se extrai do termo de referência anexo ao texto convocatório, exigindo do contratado, dentre outras atividades, compatibilização de todos os dados imobiliários existentes, mediante conferência em campo de 13.500 imóveis em zona urbana, fotos ampliadas na escala 1/1000, elaboração de plantas de quadras, medições de unidades imobiliárias alteradas, atualização em campo dos registros de equipamentos de infraestrutura de serviços urbanos. A inevitável reconhecimento é que o objeto extrapola a mera atividade de avaliação de imóveis. Compreende ações de maior complexidade e responsabilidade, cuja execução deve ser atribuída privativamente a profissional do ramo de engenharia. E, no aspecto econômico, o valor do ajuste, R$ 10 por unidade imobiliária, indica moderação. Compara-se aqui com outro contrato semelhante no município de Santo André, onde se pagou R$ 15 por unidade analisada. Dou provimento ao recurso. Em discussão, em votação, aprovado. Recurso de Paulo Afonso Toledo Pisa, diretor executivo do SAI, Serviço Autonomizado de Esgotos e Resíduos de Aparecida, em contas anuais. Conheço em preliminar. Conhecido. Após o reexame dos elementos de instrução, verifica que a razão assiste a SDG quando propõe a reforma da decisão. Para agora, aprovar o balanço geral. Determinantes de rejeição das contas, encerramento do exercício com déficit de 0,07%, alteração no orçamento sem autorização legislativa, gastos, são desprovidas de potencial para reprovação de gestão anual. Constituem deslizes da administração, mas não tão graves. A despeito das falhas, existem aspectos que preponderam e milidam a favor. O órgão não recebeu transferências financeiras da Prefeitura e, ainda assim, conseguiu executar o orçamento com equilíbrio. Finalizou o exercício com déficit de apenas 0,07%. Houve cobrança satisfatória da dívida ativa, os encargos sociais adequadamente recolhidos, não se detectou desacerto na remuneração dos dirigentes, a autarquia mostrou-se atuante com atividades voltadas ao saneamento básico do município. Voto pelo provimento do recurso. Em discussão, em votação, aprovado. Recurso ordinário Zé Carlos Damasceno, prefeito de São Pedro do Turvo, matéria de admissão de pessoal. O que temos aqui? Os documentos agora apresentados dão conta de que a sanção foi imposta com base em índices prévios, apurados pela equipe de fiscalização na inspeção ordinária, antes da apreciação das contas anuais. Como os percentuais apurados não eram definitivos, ao cabo da instrução, restou constatada a aplicação de 49,79% da receita corrente líquida em gastos com pessoal, dentro dos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Reconheço e dou provimento ao recurso ordinário. Em discussão, em votação, aprovado. O prefeito Tirso Fernando Sobreiro Júnior, de Júlio Mesquita, requer adiamento para a apresentação de memoriais. Fica adiado por 2 semanas, senhor presidente. Regimental. E relato 78, recurso ordinário de Otávio Martins Garcia Filho, prefeito de Neves Paulista, em prestação de contas e recursos repassados pela Prefeitura, Associação de Pais e Mestres, Escola Municipal de Educação Infantil. As razões não contestam as ocorrências que levaram ao julgamento de irregularidade. Não há motivo para reformar a decisão. Conheço, nego provimento. Em discussão, em votação, aprovado. Genor Mauro Zorzi, ex-prefeito do município de Santa Rita de Passa Quatro, também apresenta um recurso. Eu entendo que falta ao recorrente e o interesse de agir. O apelo quer reformar uma decisão que julgou irregular a prestação de contas dos recursos repassados à Casa Transitória Santa Rita, no valor de R$ 2.940, e condenou a devolução da importância e proibiu de novos recebimentos. Enfim, uma decisão que protege o município. A sentença não alcançou esse prefeito, não lhe imputou qualquer caráter punitivo, condenatório, conotação que lhe configure prejuízo, condição necessária para conferir um imprescindível interesse processual. Eu não conheço do recurso. Em discussão, em votação, aprovado. Com a palavra, o eminente conselheiro Renato Matheus Costa. Em conjunto 80 e 81, senhor presidente, são pregões e contratos, Prefeitura de Bauru, com G8 Comércio e Ômega Confecções, objeto que são de kits de materiais escolares.
A instrução divide-se a TJ pela regularidade e a SDG pela irregularidade. Conforme documentos, a proposta inicial do setor de educação da Prefeitura era promover o registro de preços para oferecimento de produtos, inclusive mochilas, pastas e estojos, nos anos 2010 e 2011, a todos os alunos matriculados na rede municipal, independentemente da idade ou renda familiar. O projeto original divide os bens pretendidos em 5 lotes, de acordo com a destinação. Pesquisa de preço processada foi realizada junto a 13 empresas. As consultas empreendidas contemplaram mochilas, bolsas com alça e estojos. Sob argumentos inaceitáveis de ampliação da disputa, a comissão licitante seccionou os 5 lotes originalmente pretendidos, criando mais 3, destinados à aquisição de mochila pequena para a escola de educação infantil, grande e tipo pasta para jovens e adultos, e estojo escolar para todas as categorias estudantis. Assim, já não se pode certificar, a partir da cotação, o quanto se pretendia gastar com cada lote licitado, com quanto os mesmos restaram desfigurados pela subdivisão injustificada. Nesse diapasão, em que pese ter a cotação prévia, estimado despesas de mais de R$ 4.799.000, os 2 contratos somados alcançaram mais de R$ 5.319.000, em franco e inexplicado prejuízo para os cofres municipais. Ainda as regras editalícias dispuseram a entrega do material em 2 parcelas, uma no início de 2010, outra no início do ano letivo de 2011, sem fixação de data específica. O instrumento convocatório, porém, não dimensionou os quantitativos equivalentes a cada parcela, nem considerou eventual evasão escolar ou ingresso de alunos novos. Aliás, sem razão explícita, projetou-se a vigência contratual para 15 meses, mesmo sabendo que o objeto se esgotaria com 2 entregas, agendadas para o início dos anos escolares. Ainda como agravante, um único contrato abrangeu os serviços licitados nos 2 pregões. Além desses aspectos ressaltados, não se evidenciou reserva de dotação orçamentária, pediu-se amostra de todos, para todos os itens no início do procedimento, o que acabou alijando 4 proponentes, e há excessividade na prova de regularidade tributária. Voto com SDG. Pela irregularidade da matéria, aplico multas individuais de 200 UFESPs a cada um dos responsáveis. Em discussão, em votação, aprovado. Pregão presencial, ata de registro de preços. Prefeitura de Limeira, Ideal, Rúpulo Móveis, aquisição de armários, módulos, cadeiras e mesas para unidades escolares. Também aqui a TJ é pela regularidade, SDG pela irregularidade. Alguns aspectos foram afastados, outros remanescem. O edital impôs como requisito de participação a apresentação de certidão negativa de débitos e tributos mobiliários e imobiliários em exigência excessiva. Ainda há contrariedade à súmula 15, foi pedido, sem respaldo legal, que se identificassem notas fiscais anteriormente emitidas nos atestados apresentados para fins de qualificação técnica e exagerada descrição do mobiliário. Voto com o SDG pela irregularidade. Em discussão, em votação, aprovado. 83, dispensa de licitação por emergência e contrato, Prefeitura de Ipoá com Pioneira Saneamento, objeto coleta de lixo. Apenas a TJ econômica foi pela regularidade, jurídica e chefia pela irregularidade. Essa é uma segunda contratação emergencial, antecedida por uma primeira, e a Prefeitura trata essa primeira como se fosse até decorrente de licitação, porque fala com antecedência de 3 meses, colocou na praça um edital que acabou sendo frustrado, mas não com antecedência de 3 meses do contrato regular, original e licitado, já de um contrato emergencial. Portanto, eu vou apoiar as conclusões de jurídica e chefia e votar pela irregularidade, aplicando multa de 200 UFESPs ao responsável. Em discussão, em votação, aprovado. 84, aditamento a contrato entre a Prefeitura de Birigui com o Banco ABN Amno Real, atual Banco Santander, prestação de serviços bancários. A matéria principal foi julgada irregular,
pela acessoriedade, julgo irregulares os termos. Em discussão, em votação, aprovado. 85, concorrência contrato da Prefeitura de Limeira com Vamira Terraplenagem, locação de máquinas e equipamentos é o objeto. A instrução aqui é convergente no sentido da irregularidade. Alguns aspectos podem ser aceitos, porém outros comprometem a regularidade da matéria. E inicia-se um aspecto que me parece mais relevante, com a desconformidade entre o objeto pretendido, locação de máquinas e equipamentos, com aquilo que efetivamente se contratou, que foram serviços de engenharia. Inclusive, a descrição efetivada no memorial correspondente deixa isso bastante claro, como Vossas Excelências puderam verificar no relatório e voto previamente antecipados. A própria natureza da empresa contratada indica tal desconformidade. Ela tem como objetivo social terraplenagem, transporte rodoviário de cargas intermunicipal, interestadual e internacional, comércio de materiais de construção em geral, obras viárias, rodovias, vias férreas, aeroportos, edificações residenciais, industriais, comerciais e serviços. Então, o ramo de atividade da empresa é absolutamente incompatível com a locação de máquinas e equipamentos. Igualmente, não se demonstrou compatibilidade de preços. Voto pela irregularidade, aplico multa de 200 UFESPs ao responsável. Em discussão, em votação, aprovado. 86, pregão presencial e contrato, Prefeitura de Mauá com a distribuidora de livros e brinquedos pedagógicos Pimpão, aquisição de materiais para desenvolvimento de atividades de estimulação motora e intelectual e apoio didático pedagógico. O TJ é pela regularidade e eu vou discordar, senhores conselheiros. Modalidade pregão, nesse caso específico, foi inadequada, tendo em vista que o objeto licitado não pode ser considerado comum. O objeto em disputa impôs ao licitante a adequação do material pretendido às necessidades da contratante e as especificações quanto a dimensões, medidas, número de volumes, todas essas especificidades acabaram ocasionando restrição na disputa e seriam muito melhor averiguadas num procedimento com mais amplitude. Eu voto pela irregularidade. Em discussão, em votação, aprovado. 87, Câmara Municipal de Guareí, 2013, com a instrução, voto pela regularidade com ressalvas. Em discussão, em votação, aprovado. 88, Prefeitura de Pindamonhangaba, 2013, também com a instrução, voto pela emissão de parecer favorável. Em discussão, em votação, aprovado. 89, Prefeitura de Iacanga, contas de 2013. Aqui nós tivemos uma divergência na instrução, já que o douto Ministério Público verberou as alterações orçamentárias, abertura de créditos adicionais efetivadas pela Prefeitura de Iacanga. Os demais opinantes foram pela emissão de parecer favorável. Vossas Excelências podem constatar que os números são bastante favoráveis à Prefeitura, que efetivamente abriu créditos suplementares em patamar superior ao permitido e fez alterações de orçamento que não se encontram na melhor forma. Porém, considerado o conjunto da obra, me parece uma demasia comprometer as contas exclusivamente por esses aspectos, que, embora consigne razão ao Ministério Público, penso possam ser resolvidos com severa recomendação ao administrador. Nesse sentido, com tal proposta, voto pela emissão de parecer favorável. Em discussão, em votação, aprovado. Porque descumpriu o prazo de remessa de documentação a esse tribunal, o prefeito de Carapicuíba foi multado. Agravou, o Ministério Público pensa que não deve ser dado provimento ao recurso, e eu conheço e nego o provimento, porque a punição foi imposta depois de vários alertas e oportunidades conferidos. O voto está em discussão,
Não havendo discussão e votação, aprovado. 91. Recursos ordinários interpostos contra a decisão que julgou irregulares licitação, contrato e aditivos. Recursos do prefeito à época e da Prefeitura de Araraquara. Objeto aquisição de cimento. A instrução dá provimento ao recurso, aos recursos, melhor dizendo, que eu conheço em preliminar. Conhecido. Me parece que a licitação ela pode ser tida como regular. Houve uma dúvida quanto à classificação exata do cimento, que tem várias especificidades, e a Prefeitura fez uma mudança no edital que acabou não trazendo nenhuma consequência, não foi impugnada com ninguém, até porque o tipo de cimento indicado na primeira versão, ele sequer existe. Então, a correção foi para adequar a matéria à realidade. Houve uma dúvida quanto à publicidade, mas o número de empresas que efetivamente tiveram acesso ao instrumento convocatório permite que esse aspecto seja relevado. Já em primeira instância, ninguém verberou nenhum tipo de problema com o contrato. As dúvidas estavam na licitação e me parecem superáveis. Entretanto, eu penso que aos aditivos não é possível conferir a mesma sorte, já que em menos de um ano de vigência contratual, sem que se justificasse com circunstâncias extraordinárias que são exigidas na lei, houve reajuste e acréscimos pelos aditivos. Eu voto pelo provimento parcial, portanto, com a finalidade de julgar regulares licitação e contrato, porém, mantenho a irregularidade dos aditivos. Em discussão, em votação, aprovado com impedimentos da presidência. O 92, senhor presidente, acho que é uma desconformidade na pauta, eu vou retirar para verificar, retornando ao gabinete. E regimental. 93, recurso ordinário do ex-prefeito de Itupeva contra a decisão que negou o registro de admissão para agente comunitário de saúde e aplicou multa. O exercício foi 2009. Instrução pelo não provimento. Conheço em preliminar. Conhecido. Com a edição da Lei Federal 11.350, de 2006, foi vedada a contratação por tempo determinado de agentes de saúde e combate a endemias, salvo em caso de calamidade pública geradas por surto de tal natureza, o que não ocorreu aqui. E SDG salientou bem que há uma desconformidade no tratamento dadas as admissões de 2007 e 2009. 2007 foi direitinho, um ano, foram cessadas. Essas de 2009 acabaram sendo guindadas ao status de cargos efetivos, o que não pode ser admitido. Voto pelo não provimento. Em discussão, em votação, aprovado. 94, é matéria que retorna, senhor presidente. É um recurso ordinário, interposto contra a decisão que julgou irregular matéria apartada das contas de Jundiaí, no exercício 2010. São alguns convites. Na sessão anterior, eu conheci dos recursos do ex-prefeito e da prefeitura, porém, neguei-lhes provimento. O eminente conselheiro Edgar Camargo Rodrigues pediu vista e ouço com todo o acatamento as ponderações de Sua Excelência. Senhor presidente, eu acrescento ao relatório do eminente conselheiro Renato Martins Costa a circunstância que no interregno da vista sobrevieram novos elementos que Sua Excelência teve a fidalguia de me transmitir, Exatamente. Dos quais tomei conhecimento e que me ajudam a formar uma convicção quanto à matéria. Estamos analisando aqui 3 licitações, na verdade, instauradas sucessivamente na modalidade de convite. As 2 primeiras resultaram em contratações que, somadas, 55 mil e 94 mil, não se constituíam em óbice a aquisição em perspectiva por meio da opção eleita, do convite. De modo que somente depois do terceiro certame se poderia, eventualmente, atribuir desrespeito, teoricamente, ao limite delineado, inciso 1º do artigo 23 da lei. É impossível olvidar-se demais que os ajustes em análise tiveram vigência estritamente dentro do hiato entre o comprovado rompimento de avença anterior para objeto, é um convênio que havia, e a subscrição de outra, é um convênio 2 de 2011.
bem como da premência das atividades. São exames de saúde aos usuários do SUS. É uma atividade que não pode ser realmente interrompida, que foram preservadas com estas contratações, precedidas de torneios, franqueada ampla participação de interessados. É um sistema de compra eletrônica, uma coisa meio diferente lá na Prefeitura de Jundiaí, mas de amplo conhecimento dos interessados. E eu vejo mais, poderia, nessas circunstâncias, o prefeito ter optado pela dispensa de licitação, porque, evidentemente, a emergência, a urgência do serviço é evidente. No entanto, fez o prefeito torneios. Chamou a atenção da instrução, curiosamente, o fato de que, nos 3 convites, ganhou sempre a mesma empresa. Mas seria mais curioso se a administração não adjudicasse o objeto à empresa, o argumento de que ela outra vez estava ganhando. Ela ofereceu o menor preço. Convite. Se ela ofereceu o menor preço nos 3 convites, como é que a administração poderia não adjudicar o objeto? Sempre lembrando que poderia ter dispensado a licitação para tudo, mas não fizeram o certame. E, a despeito da delonga para a retomada do serviço por meio de convênio firmado em janeiro de 2011, não se apontou qualquer dano ou específica lesão ao interesse público. Eu anoto até, examinando os documentos que foram juntados, que esses contratos, esses convites, tiveram um valor menor do que se pagava pelo convênio que fora rescindido. Tampouco há demonstração de prejuízo ao erário por conta das medidas adotadas e que serviram a assegurar a continuidade de serviços que são essenciais aos municípios. Eu tenho a ousadia de propor o provimento do apelo. Eu tenho a ousadia de pedir vista desse processo. Muito porque bem, as ponderações do conselheiro Renato e as ponderações do conselheiro Edgar me trouxeram ambos dúvidas e certezas que eu vou dirimi-las no tempo adequado. Obrigado. Continuando, conselheiro Edgar, Renato. Então, agora é o 95, que houve protocolo de petição. Senhor presidente, eu peço retirada de pauta, retornando ao gabinete. É regimental. E, por fim, o 96, que é recurso ordinário da presidente da Fundação Universitária de Taubaté, contra a sentença que negou registro de admissão por tempo determinado para funções de médicos em geral no exercício 2013. SDG é pelo provimento, eu conheço em preliminar. Conhecido. Fundação Universitária de Taubaté, Fundação de Apoio. As admissões ocorreram inegavelmente para funções ligadas à atividade fim daquela fundação, o que permite que os estatutos e regimentos internos, desde que não sejam contrários ao ordenamento jurídico, e não o são, possam ser prestigiados. Eu dou provimento com recomendação. Em discussão, em votação, aprovado. Encerrados os trabalhos, eu pergunto aos senhores conselheiros que devem fazer uso da palavra. Não havendo, eu consulto a ilustre membro do Ministério Público, Rafael Baldo, se deseja vista específica com o item da pauta. Não, excelência, obrigado. Sendo assim, está encerrada a sessão. Muito obrigado.